Queridos alunos, queridas alunas do Instituto Estadual de Educação, Assis Chateaubriand. Aqui é o professor Edmilson, professor de História. Nosso tema de hoje, é sobre o povo Inca. Os Incas, acredita-se que enquanto caminhavam à procura de terras férteis, os Incas chegaram ao interior da Cordilheira dos Andes, por volta do século XIII. Então, século XIII é tipo assim, 1201 em diante. Naquelas terras altas, começaram suas vidas como camponeses e pastores. E ergueram a cidade de Cusco, a cidade de Cusco, que é uma cidade belíssima, a principal cidade. Aos poucos, no entanto, ampliaram seus domínios, aliando-se aos povos da região ou submetendo-os. Em 1348, fundaram um império, que teve Pachacuti como primeiro imperador. No processo de formação do seu império, os Incas assimilaram elementos de outras culturas, inclusive o Quechua, a língua que mais tarde espalharam pelos Andes. O Império Inca expandiu-se consideravelmente graças às sucessivas conquistas. Faziam guerras com muita frequência. Ele era dividido em várias regiões administrativas, cujos governadores deviam prestar contas de seus atos ao imperador. Então, era um império, costumavam fazer guerras, dominando territórios. Haviam os governadores de cada região, e esses governadores, então, prestavam contas de seus atos ao imperador Inca. A interligação entre as regiões do Império Inca era feita por uma eficiente rede de estradas construídas nas encostas das montanhas. Jovens eram treinados desde a infância para correr por elas, levando e trazendo informação e produtos por longas distâncias. As principais estradas incas ligavam o interior a Cusco. Cusco era a capital, a principal cidade inca. Uma cidade planejada que servia como capital do Império Incaico. Veja o que disse, então, sobre ela o cronista espanhol do século XVI. Então, um cronista espanhol, Pedro Cienza de León, era grande e majestosa, falando da cidade de Cusco, era grande e majestosa e deve ter sido fundada por gente capaz e inteligente. Tem ruas muito boas, embora estreitas, e as casas estão construídas de maciças pedras maciças, as casas eram construídas, belamente unidas. Cusco era a cidade mais rica das Índias. Chamavam aqui de Índias, O Cristóvão Colombo, quando chegou aqui, achou que tinha chegado nas Índias e ficou, Ficou o apelido de índios e índias e as Índias. E aqui era a América. Pelo grande acúmulo de riquezas que chegavam a ela com frequência, para incrementar a grandeza dos nobres. Então isso foi um cronista chamado Pedro León. Antes de começar uma construção, os incas produziam uma maquete de argila e pedra, que os ajudava a formar uma ideia da obra depois de pronta. Na construção, usavam grandes blocos de pedra, que eram cortados e encaixados, blocos de pedras cortados e encaixados uns nos outros, e sem a necessidade de uma substância colante. Restam ainda hoje construções incas intactas, e um número grande de vestígios delas em cidades como Cusco, Lima e Quito. Em Machu Picchu, existem edificações em que se pode ver o modo de organização dos bairros de uma cidade incaica, uma cidade inca. A economia inca, habitando regiões montanhosas, porque eram sempre montanhas, os incas adotavam a irrigação sistemática e construíam terraços na forma de uma imensa escada para a prática da agricultura. Nos degraus mais altos, cultivavam
espécies vegetais resistentes ao frio, como a batata, do meio milho, abóbora e feijão. Nos mais baixos, semeavam as árvores frutíferas. Com isso, conseguiam colheitas variadas e fartas o ano inteiro. Os incas se dedicavam também ao pastoreio. Criavam a ilhama, né, um animal de carga com grande resistência, além da alpaca e do guanaco, dois dos quais obtinham a lã e o leite, né, do guanaco. A maioria da população inca era composta de famílias camponesas, de colonos, que trabalhavam na agricultura e no pastoreio. Um conjunto de famílias, né, unidas por laços de parentesco ou aliança, formava o Ailu, unidade básica. Ailu, unidade básica, cujo chefe chamava-se Curaca. As terras de cada Ailu eram divididas em três partes. Uma pertencia ao imperador, outra pertencia aos deuses, né? Uma parte ao imperador, outra aos deuses, né? Isto é, aos sacerdotes, e uma terceira parte das terras pertenciam aos camponeses que ali viviam. Além de trabalhar na agropecuária, as famílias do Ailu eram obrigadas à mita. Mita é uma prestação de serviços gratuitos para o governo, trabalhar grátis para o governo, uma forma de pagar tributos, impostos, como semear, plantar, beneficiar frutos, construir e consertar estradas e templos, e outros. Além da mita, os camponeses pagavam um tributo em espécie que tinham de fazer vestimentas, calçados e armas para serem usados em tempos de guerra. Os produtos iam para os armazéns do Estado, do governo inca, e eram distribuídos quando invernos rigorosos, epidemias ou inundações provocavam a falta de alimentos. Sobre a sociedade dos incas, no topo da sociedade incaica estava o imperador, intitulado Inca, o Filho do Sol, reverenciado e respeitado por todos. Abaixo dele, a nobreza da qual saíam os governantes, os sacerdotes e os chefes militares. Entre os grupos intermediários, lá no meio, estavam os médicos, os contabilistas, os projetistas, os guerreiros, os artesãos. Eram assim, tecelões, tapeceiros, ceramistas, ourives, né? Grupo intermediário. Esses grupos profissionais, além do imperador e dos nobres, viviam em cidades e eram ajudados pelo governo. Já os camponeses, que constituíam a maioria da população, moravam em aldeias rodeadas por campos de cultivo, né, e de pastoreio, e viviam oprimidos, né, oprimidos por diferentes tributos. Tinham que trabalhar para pagar imposto, No Império Inca, a religião que tinha como principal cerimônia o culto ao Deus Sol, né? Deus Sol era o principal culto religioso. E a língua oficial, o Quechua, eram obrigatórios. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Forte abraço para vocês. Se cuidem, saúde para todos.